A nossa conversação hoje será em torno do nosso livre-arbítrio. E claro, como o nosso livre-arbítrio ele está sob uma coordenação maior que Deus, porque nós temos a liberdade de agir, mas esse agir ele tem um limite, e esse limite a própria lei estabelece através das sucessivas reencarnações. E claro, como nós somos espíritos que atuamos com as nossas ideias, os nossos pendores, as nossas conquistas, nós vamos ao longo do tempo adquirindo tanto benefícios como malefícios. E claro, para o benefício teremos o retorno tanto quanto para o malefício. Não há aqui ou em qualquer outro lugar que o homem esteja, que ele não tenha as consequências ou a situação benéfica daquilo que ele faz. E quando se trata das questões espirituais, que é móvel, que tem que ter a criatura, é muito mais responsável, porque nós não somos criaturas que somos, podemos dizer que somos marionetes. Nós não somos marionetes, nós somos criaturas atuantes, e desde os primórdios da humanidade, o homem não necessitou, em hipótese nenhuma, de uma diretriz religiosa para dizer a ele como ele deve se comportar ou se conduzir. Mas o homem, ao longo dessa estadia dele no plano físico, ele teve como orientação as suas necessidades. Foi o que moveu o homem para buscar sua melhora. Ele não teve nenhum condutor dogmático, nem representante para dizer a ele que ele deveria fazer assim ou assado. Mas as necessidades pelo qual nós, espíritos reencarnacionistas, tivemos. Então toda essa necessidade levou-nos a buscar tudo aquilo que provesse aquela necessidade. Então daí o homem teve a necessidade de buscar também um meio social. Esse meio social pelo qual o homem buscou levou a ver que ele também necessitava de compartilhar. E isso desde os primórdios. A doutrina espírita já se encontra aí. Até porque a doutrina espírita, ela expressa o pensamento do espírito. Esse espírito somos todos nós. A doutrina espírita, ela não é uma doutrina isolada, com princípios pessoais, com ideias pessoais. Mas ela é uma doutrina filosófica com ideias gerais que afetam a todo espírito encarnado e desencarnado. Então a filosofia espírita, ela traz como princípio maior
a ação do homem, as suas atitudes. E claro, tendo ela o prover do homem no que se refere à sua evolução, ela jamais vai alimentar no homem as situações materialistas, os preconceitos, as ideias pessoais para que o homem crie meios cada vez mais miseráveis. Então não se pode se conformar com a colocação que muitas criaturas fazem do Espiritismo, querendo colocar o Espiritismo onde ele jamais estará, nas religiões. O Espiritismo nunca teve nem terá preconceito nem intolerância para com ninguém, porque as ideias espirituais, ela não se baseia na ação do homem, e sim no homem. Porque a ação do homem, ela se modifica quando o homem se modifica. É por isso que o homem ele não é fruto do meio. O meio ele faz. Então, quando alguém chega com as suas ideias preconcebidas, é necessário que se avalie a criatura. A criatura. Porque se avaliando a criatura, jamais vai atacá-la, mas sim observar suas ideias. Porque nós somos criaturas que temos o livre-arbítrio para nos modificarmos. E essa modificação, ela não estabelece ao homem a questão da imposição. Você tem que mudar, porque senão você não vai viver pela vida eterna, porque Deus, no dia de julgamento, vai lhe julgar de tal ou tal sorte, porque você não vai ter isso ou aquilo. Isso são ameaças. O Espiritismo não é ameaçador. O Espiritismo, ele é esclarecedor. Então, quando eu digo a alguém, ou alguém me diz, pelo fato de eu ter uma crença, gente, crença é algo pessoal. Botem isso na cabeça, estudem. Crença, crer em algo, é pessoal. Ninguém obriga outro a crer. Pode se orientar por força, o Espiritismo, por força de certas situações ao qual nós estamos percebendo, observando, sentindo muitas das vezes. E claro, a lei de fraternidade nos leva a ajudarmos mutuamente. Agora, só que essa ajuda, ela tem que estar envolto do bom senso. Envolto do bom senso. Então, quando eu creio em algo, eu não posso dizer a você ou a outra que você tem que crer. Não. Isso é pessoal, isso é meu, eu busquei. Isso eu estou fazendo na minha vida. É assim que eu quero. Mas quando eu transporto essa crença de forma pessoal, a querer obrigar as pessoas a seguir aquilo que eu quero, a fazer o que eu quero, é uma violação do livre-arbítrio. O Espiritismo não faz isso. Quando Kardec lançou para a sociedade o Livro dos Espíritos, arrumado por ele, mas com as ideias da lei do princípio, da lei universal, Kardec, os Espíritos, não se dirigiu a pessoa de ordem de caráter pessoal, mas ele se dirigiu a uma humanidade. A humanidade. Então Kardec, quando o Livro dos Espíritos foi lançado, ele não foi dirigido pessoalmente a tal religião, a tal pessoa, a tal criatura, não.
O livro dos Espíritos é um livro que se trata de uma filosofia universal. Essa filosofia universal, ela está contida no proceder do homem de forma imortalista. Imortalista, não é pessoal, porque quando eu ajo de forma pessoal, eu sou sistemático, eu tenho os meus sistemas, as minhas vivências, as minhas ações, que eu considero boa, eu. Agora, quando essas ações morais, ela move a humanidade, aí sim, é uma orientação geral. Por quê? Porque todos nós temos o livre-arbítrio, agimos, conquistamos, prejudicamos, somos prejudicados, enfim, toda uma situação moral atinge a todos nós. Agora, quando a crença ela é pessoal, nós achamos que o que serve para mim serve também para o outro, e não é por aí. Até porque no Instituto Espírita nós temos uma norma de trabalho. Essa norma ela está baseada na generalidade das ações. Ela não está de ordem pessoal. Exemplo, se chegar uma criatura, seja lá de que denominação religiosa aqui, e por força dele querer, ele achar que o que ele faz é bom para ele e para os outros, aqui ele não vai fazer isso. Por quê? Porque a sua ação move em torno das suas concepções, seja lá elas quais forem, e muitas das vezes pessoais, materialistas. Então nós não vamos aceitar essas concepções onde nós trabalhamos de ordem geral, onde a ação aqui ela nos dá resposta ao longo do tempo e não no imediatismo. Porque as pessoas gostam de se iludir. Porque alguém diz que está assim, eu estou feliz porque eu adquiri tal. Será que está feliz? Será que a felicidade move em cima de conquistas materiais? Não. Porque se a felicidade movesse em cima das conquistas materiais, não seríamos criaturas moralmente decadentes. Nós evoluímos. Hoje nós comemos com garfo, mas nem por isso deixamos de cravar uma faca em alguém. Olha aí. Essa evolução, essa conquista material levou o homem a raciocinar nas questões morais das consequências que ele vai ter para com seus atos? Não. Não. Porque pelo fato hoje de não se lascar a carne com os dentes, nem por isso o homem deixou de ser selvagem. Porque a civilização, ela não consiste na leitura, nem na instrução, nem nas garfadas de forma elegante, né? Mas sim no que consiste ao retorno daquilo que se faz ao outro. São as leis morais que o homem arruma para a sua vida, e nela ele sempre vê que as ações humanas espirituais, porque os espíritos são gente, eu não sei quem foi que criou essa ideia de que espírito é a parte, espírito age da mesma forma que age o homem, até porque o espírito é homem. No plano físico ele é homem,
saindo dele é espírito, né? Então é a mesma coisa, não muda nada. Então a organização que o homem faz para a sua vida, quando se fala em organização, ela se abrange, ela não fica em torno das questões só físicas, não. Quando há um movimento material movido às ideias, os espíritos também agem da mesma forma, porque são semelhantes atraindo semelhantes. Quando há uma guerra, isso está aqui, ó, leiam. O homem precisa ler. Agora ler não questões eminentemente físicas, mas questões espirituais. É necessário que o homem se capacite a ser menos ignorantes como espírito, porque somos muito inteligentes no que se concerne aos nossos interesses físicos, né? Ah, porque eu fiz isso, porque eu estudei aquilo, porque eu estudei... Mas isso é meramente vaidade, porque quando a criatura expõe suas ideias, são ideias canhas, muitas vezes ideias miseráveis. Mas ele estudou, mas ele se preparou a nível de instrução física, mas é eminentemente ignorante no que consiste ao seu estado espiritual, que esse sim é de grande relevância, porque o corpo ele não responde por nada, não se enganem. Estamos aqui hoje envolto de um corpo. Saindo desse corpo, vamos continuar a mesma coisa, sem tirar um vintém. Um vintém. Cadê a modificação que houve? Houve sim a transformação, houve sim a modificação do corpo para o espírito que o largou. Mas, como as nossas ações, elas são morais, nós agimos com o pensamento, seja no corpo, seja fora dele, mas é o pensamento que dirige o espírito, ou melhor, é através do pensamento que o espírito se dirige, ele se move através das suas ideias, então ele jamais vai ser diferente daquilo que o corpo apresentou. Então, o que vemos, na verdade, é que se preocupa muito em estudar a ordem física, mas Deus para essas criaturas está na religião. Não se ensina ao homem, a religião não ensina ao homem que Deus está onde o homem age. As grandezas pelo qual o homem delibera, as suas ações progressivas, a sua ação benéfica para com o outro, ali está Deus. Ah, mas o mal está o diabo? Não. Tudo que move a imperfeição do homem é fruto dele. Até porque quem criou essa ideia de um símbolo com um personagem foi o próprio homem. Fruto de quê? Fruto das suas imperfeições. Vejamos as imagens, porque tem imagens que são tão perfeitas como se houvesse saído, ou melhor, que parece que não foram nem criadas. Enquanto temos imagens horríveis, miseráveis, é o homem que faz isso, tanto no corpo como fora dele. Espíritos que se transformam em animais, tomam forma de bichos, de insetos, de larvas, são espíritos, somos nós espíritos. É impossível, infelizmente, para aqueles que assim crêem, vão tomar grande surpresa, porque quem convence o homem é a dor, e não é a dor
de momento é a dor nas sucessivas reencarnações. Porque quando se fala em dor, geralmente temos uma percepção ou uma ideia da dor física. A dor física só é o exteriorizar daquilo que nós somos. Mas a maior dor que o homem tem é a dor moral, que o caustica tanto no corpo como fora dele. Mas, infelizmente, há quem diga, mas não estamos, deixar de estudar não é uma falta, um retrocesso. Observe, nós não estamos aqui dizendo isso, nós estamos aqui dizendo que o homem, quanto mais ele se instrui de forma espiritual, mais as suas ideias deixam de ser miseráveis, deixam de ser tacanhas, porque não é a ação, ou melhor, não é aquilo que ele estuda que vai fazer dele melhor, não. É aquilo que ele faz. Então ele é que tem que se convencer, ele tem que sentir, para que ele possa atuar. Porque se assim fosse, se as ideias instrutivas transformassem o homem fora, ou melhor, distanciado das ideias espirituais, já estaríamos num mundo perfeito, né? Porque ao quanto nós já adquirimos como informações evolutivas, referente à tecnologia, referente a certos equipamentos que ontem não tínhamos a percepção, porque o homem tem a percepção de como é que eu posso colocar? Interpretar aquilo que a lei o envia. Aquilo que a lei o envia. Porque se fosse dele, ele desenvolvia sem um determinado momento, uma determinada época, uma determinada idade. Então a lei começa aí a atuar no homem de forma a orientá-lo. Daí se segue que desde quando o homem começou a perceber as suas necessidades, ele começou a progredir, e não por efeito de religião. A religião não trouxe ao homem nada. Essa historinha de que o homem está ligado a Deus pela religião, o homem sempre esteve ligado a Deus, o homem é espírito, né? Isso é conversa. Quem de nós estamos aqui destituídos da lei que nos rege, a lei moral, para dizermos que o homem está distanciado da lei? Primeiro ponto, quando a criatura começa a receber as consequências das suas ações, já que o homem está distante de Deus, né? Não está ligado a Deus, segundo dizem. Como é que estabelece a educação do homem, já que ele está distante da lei de Deus? Porque ele está sofrendo as consequências morais, a fome, a necessidade, em todos os aspectos, as dores físicas e morais. Isso está na lei de Deus. Como é que ele está distanciado dessa lei? A rebeldia do homem não leva ele a se distanciar de Deus, não, muito pelo contrário. A sua rebeldia leva a sofrer, mas Deus não se distancia de seus filhos. Até porque ele é o regente da vida. Ele controla o homem, porque por mais livre-arbítrio que o homem tenha, esse livre-arbítrio ele é limitado, porque senão o homem fazer miséria. Nos seus descontroles, se tendo esse livre-arbítrio limitado, ele já faz. Imagine se esse livre-arbítrio não tivesse um controle regente, como muitos dizem, que andam aí dizendo, né? Que o mundo está entregue a quem quer que seja. O mundo nunca esteve nem terá, porque a lei, ela é
sábia. Agora, claro, como gostamos muito do excepcional, né, do maravilhoso, é igual a criança, precisa ter a varinha de condão com a estrelinha na ponta para poder o homem se certificar. Isso está aqui nos livros, leiam. O que eu falo aqui é baseado nisso aqui, ó. Eu não fujo disso aqui, desse livro, eu não fujo dos livros da codificação, porque fugindo do livro da codificação, vamos para as ideias místicas ou pessoais. É por isso que o Espiritismo hoje estão querendo, como Kardec diz em Obras Póstumas, que o nome Espiritismo é um nome que pertence ao Espiritismo. Ele pertence, foi criado, foi uma nomenclatura criada para essa filosofia. Mas o que nós vemos é que as pessoas pegam o nome Espiritismo e querem encaixar em tudo que se refere a misticismo, a simbologia, a ideias filosóficas materialistas, a excentricismo de médios, né? Ou a questão desequilibrada de certos médios que estão passando por expiação e querem colocar ali, dar a esse médium aquela manifestação mediúnica que não é. Então, a gente precisa estudar, gente, porque se não se estuda, se mistifica. Se mistifica. Então, onde é que está o Espiritismo nessas religiões? Em lugar nenhum. Espiritismo nunca teve dogma e nem vai ter. As ideias filosóficas, elas têm um princípio imortalista e moral. Porque o homem, de acordo com as suas reencarnações, ele cria as situações favoráveis, tanto para ele como para o meio que ele vive. Quando o homem tiver a consciência de que ele é que faz o meio, certamente teremos políticas melhores, economia melhores, sociedade melhor. Porque, claro, antes dele agir, ele vai lembrar de que ele é espírito e que o seu retorno vai fazer a diferença para ele. Porque ele irá e virá para sofrer as consequências dos meios ao qual ele criou. Foi ele que criou. Ah, mas Deus está no meio de nós. Mas Deus nos deu a inteligência e o livre-arbítrio para que agíssemos. E nesse agir, o homem contribui para o progresso universal. É por isso que quanto mais o homem ele é egoísta todos nós somos. Não sejamos hipócritas. Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos presunçosos, nós somos arrogantes. Somos. Todos somos. Não existe santo aqui. Se tiver, ele caiu, eu não sei onde é que está a santidade dele. Todos nós temos as nossas paixões. Agora, claro, a cada um de acordo com o seu trabalho, ele se educa. Porque quanto mais ele se educa, menos ele sofre. Isso aí, olha aí a questão pessoal. Olha aí. Porque impor aos outros para que mude por intermédio, ou melhor, desculpe, por interesse, é decepção. Porque uma hora ele vai se retratar. Uma hora ele vai se retratar. Porque o que ele traz é a sua verdade. O que ele traz em si é a sua verdade. Então, quando ele é imposto a mudar, porque ele vai ter isso, aquilo, ou por causa
de fulano de Beltrano, aí que eu estava conversando com o Jorge. Antigamente eu ouvia muitas pessoas dizer assim, eu vou fazer algo por causa de fulano. Eu vou fazer algo por causa de fulano. E aí, com muito tempo de reflexão, eu cheguei a uma conclusão. Eu não faço nada por causa de ninguém. Eu faço por mim. Sabe por que eu faço por mim? Porque eu quero me libertar das situações e dos meios pelo qual eu vivo. Então eu tenho que fazer por mim. Eu tenho que aproveitar a oportunidade dada por Deus nas simples coisas, nos simples meios. Então, quando eu faço por mim, eu jamais vou ficar preso a ninguém. Mas isso requer reflexão, isso requer raciocínio. Porque é por isso que as sociedades espíritas estão vazias. Porque as pessoas pensam que estão fazendo para os outros. Da mesma forma, é a questão da mediunidade. Acha que está trabalhando para espírito. Cada um está trabalhando para si. Porque quanto mais o homem desenvolve as suas potencialidades, mais ele se liberta das teias da matéria. O seu estado perispiritual, ele cresce em termos de percepções que o leigo, o ignorante, o preso às ideias físicas não percebe. Aí que eu também estava conversando com Jorge Marcos, que quando a gente fala em termos duros, referente a certas criaturas, elas acham que nós somos grossa, estúpida, ignorante, mal educada. Sabe por que elas dizem isso? Porque ela não está sentindo. Se ela sentisse na pele a obsessão que ela está passando, muitas vezes sente, mas é tão burra que não percebe. Não sabe interpretar aquilo que está sentindo. E aí está, mas fale assim, porque... Não é por aí não, meu amigo. Quer dizer, a criatura está sentindo a porrada do outro e neguinho está... Você chega a ter raiva, viu? Chega a ter raiva. Que não é assim. Que tem que ter... Olha, comigo isso não funciona. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui estourada mesmo. Porque graças a essa forma de pensar minha, é que eu modifiquei muita coisa na minha vida. Eu me libertei de muita ação como é que eu posso colocar? Que iria me prejudicar. Porque nós gostamos muito de bajular e de ser bajulado. E muitas das vezes o campo pelo qual nós vivemos, nós não temos como bajular. A criatura tem que se certificar do que ela passa, do que ela sente. Ela tem que se certificar. Porque nós não vamos levar o tempo todo com ela. É aí que está. É por isso que nós não fazemos nada para ninguém, nós fazemos é para nós. Porque amanhã é a mesma forma como está aí. Negam-se muito o espírito, né? Se prepare, porque vão lhe negar também. Ou uma criatura que recebe o espírito, né? Sente as influências do espírito e fica negando, ela quer o quê? Ela está dizendo que quando ela desencarnar, ela vai ter que o negue. Ela vai ter que o negue. Não se preocupe. A lei de Deus não dá salto nem passa a mão pela cabeça de ninguém, né? Não passa. Porque se o próprio Jesus disse que a cada um segundo suas obras, não fiquemos a mercê também. Tá assim porque merece. Toda a gente sabe que as pessoas, nós temos o que merecemos. Mas existe a ação do livre-arbítrio. Ação nossa de tomarmos atitudes, de trabalharmos com as nossas potencialidades, seja em que aspecto for, até porque centro espírita não é casa de espírito. Os espíritos estão por todos os lugares. Sim, aí que me chama a atenção outra questão. Que está me chamando a atenção. Se alguém chega com as suas ideias aqui, seja elas religiosas, seja elas
dogmáticas, porque o Espiritismo, ele não está aqui para ser intolerável, ele não é intolerável com ninguém, mas nem por isso vai se adotar o que a criatura passa. Porque o que ela passa é pessoal dela. Ela não tem aquilo como ordem geral, sentida por todos, que é o que acontece com a doutrina espírita. Quando os espíritos levaram Kardec a estudar sobre as questões físicas, sobre as questões espirituais, isso foi universal. Foi universal, não foi pessoal. Ah, você sente assim, ele não sente, não. A mediunidade, ela é para todos, todos a têm. Agora, a gratuidade é que diferencia o espírito do outro. A gratuidade, mas a mediunidade é igual para todos. Então é por isso que a ação dos espíritos, ela é universal. Então nós não podemos aceitar nenhuma instituição espírita uma pessoa que chega aqui e lance suas ideias porque ele acha que é assim e a sua vida mudou a dele. Mas isso não quer dizer que isso seja de ordem geral. Como que, exemplo, um médium chega aqui, vamos deixar a questão do médium. Chega aqui um assistido e ele senta-se ali, sem nenhuma influência. Daqui a pouco ele começa a ver a humanidade, que aqui está espíritos, ele começa a ver. Outra criatura também começa a ver, agora porém com detalhes que o outro não está vendo. Algo acontece na casa dele referente à mediunidade, com o outro também acontece, mas de forma diferenciada, com certos detalhes que no outro não tem. Olha aí a questão geral. Para o sistemático isso não acontece. Ele pode chegar aqui, simplesmente ver algo, sentir e achar que é do físico. Eu estou nervosa, não é assim que dizem? Nada, isso aí é porque eu estou impressionada. E a impressão vai com ela, andando com ela, para e passo. Estou impressionada, isso aí vai passar. Olha, então é algo pessoal as ideias, quando elas fogem da questão espiritual. A criatura não tem como pesar se isso vai ser bom para o outro, porque o outro não está sentindo. Não é uma questão moral, as suas ideias eminentemente religiosas ou sistemáticas. A Charles Richer teve uma das maiores oportunidades. Ele se deu com espíritos que faziam manifestação de materialização. E foi um eminentemente negador. Negou a todo tempo. Os seus amigos, os seus colegas chegavam até a ter uma certa diferença com ele, porque ele via, ele detectava, mas a sua ideia era eminentemente negativa. Tudo dele era psicológico. Assim que ele criou a metapsíquica. Sabe o que quer dizer metapsíquica? Ele criou a metapsíquica. Por que ele criou a metapsíquica? Porque ele achava que tudo era do psiquismo. Era a mente que respondia, né? O espírito se materializou, mostrou a ele e ele continuou dizendo que era coisa da mente, que o médium podia criar aquilo. Olha, então é esse estado de raciocínio
que as pessoas não querem ter. Querem aliar o espiritismo às religiões dogmáticas, essas besteiras, e que Deus tem um representante na Terra. Deus tem representante nenhuma. Representante de Deus somos todos nós. Assim diz os Espíritos. Quando Deus quer agir sobre os seus filhos, Ele utiliza desde o mais ignorante até o mais sábio. Porque Ele sabe como agir. Mas infelizmente, né? Deus está nas religiões. Deus, Ele é eminentemente limitado para essas criaturas. Deus não age sem que não seja pela força e pela violência, né? Porque Ele desconhece a sabedoria. Ele desconhece que Ele é onipotente. Ele tem que ter alguém para o ajudar nas situações violentas. Os seus filhos, eles são eleitos porque os demais que não seguem as mesmas ideologias, praticantes de simbologia, né? Estamos precisando estudar. Estamos precisando. Agora estudar com a mente aberta e não com eu acho, ou com eu tive a experiência, eu tive, porque é assim, o centro espírita funciona assim. O dirigente que não quer ter a diretriz dos livros dos espíritos, porque eu tive a experiência, sim, porque eu tive a experiência. Sim, meu amigo, mas mesmo você tendo sua experiência, você tem que estudar. Como é que você vai pesar se aquilo é verdadeiro ou não? Como é? Qual é a base que você tem? Qual é o critério? Qual foi a preocupação de raciocinar ao longo do tempo? Porque espiritismo, ele não é uma ciência fácil. Porque ele mexe com o raciocínio. Ele desperta na criatura o sentimento de reflexão. Ele desperta na criatura a preocupação. Era por isso que Carlos Bernardo dizia que ele não estava, um dia que eu fui na sua instituição, e nesse dia ele estava fazendo foi ele o expositor. E ele falava simploriamente, ele não tinha nada de estar com postura de líder nessas babosias. Ele conversava, ele sempre conversou sobre o espiritismo. A sua conversação sobre o espiritismo não é uma conversação natural, como nós aqui estamos conversando. É natural. E ele sempre tinha essa postura simples, e ele fez uma colocação dessa, quase no término da exposição. Ele virou para a plateia e disse: eu não tenho interesse de que vocês saiam daqui emocionados. Não é do meu interesse. O meu interesse é que vocês saiam daqui pesados de perguntas, pesados de preocupação, referente ao que você deu. Esse foi o conselho dado por ele, né? Porque, infelizmente, nos meios espíritas, as pessoas gostam de sair emocionados. Quando não é emocionado, fulano tem um português maravilhoso, tem uma colocação e não fala nada. Ele tem. Falar português correto, falar bem é bonito, mas não eleva ninguém. E o vazio continua. Porque se assim não fosse, a obsessão não estava campeando. Se falar bonito desobsediasse, se colocações verbais esclarecessem, vivíamos, principalmente na área profissional, onde muitos se dedicam. Né? Aí que eu estava vindo para aqui, eu estava fazendo uma reflexão. A gente vê esses jovens que estão adentrando as faculdades, que estão estudando. Essas criaturas, elas expressam as suas ideias de facultativo meramente vaidosas. Para quem tem o psiquismo desenvolvido a nível espiritual,
Você não vê sair nada dessas criaturas, a não ser a vaidade. A não ser a vaidade. Não expressam nada referente aos conhecimentos, aos seus ideais maiores, o que tem de belo no conhecimento, como pode aplicar, né? Qual é o direcionamento para uma sociedade, para a melhora até do seu meio que vive, que é esse meio que nós estamos. Elas só sabem expressar que faz faculdade. Eu faço faculdade. Quando não assim para impor aos outros que é alguma coisa. Porque o que ele está estudando não é para ganhar o pão ou para se desenvolver, não é para impor, para amedrontar. É assim? É. Então não é, gente. O círculo físico, as ideias físicas, ela não moraliza o mundo. A questão moral não é santidade. Não vamos confundir as coisas. O que Kardec falou sobre moral não é santidade, não. É o esclarecimento do homem diante dele mesmo. Diante dele mesmo. Não é o que se refere aí à santidade. Eu não sou perfeita, não espere de mim. Se você ver o número de obsessor que eu tenho, não sou perfeita, estou muito longe disso, tenho os meus erros, são visíveis. Entendeu? Médio também sofre obsessão, porque os espíritos atuam em nossa vida muito mais do que nós pensamos. Porque ele está trabalhando como médico, como... Sofre obsessão, é obsessão pesada mesmo. É espírito mesmo ruim. Eu não sei onde é que essas criaturas me acham. Tanta perfeição. Riam o tempo todo, parece que a coisa anda assim lá, essas maravilhas. A casa espírita parece um centro de festa do que de pesquisa. Chegam com a boca desse tamanho, conversando, parecendo um nego do leite, até porque lá fora não deu tempo, tem que vir para cá, atrapalhar muitas vezes a energia dos espíritos. É isso que a gente vê. Mas a gente tem que ser, como é que se diz? Tem que ser unido. Meu amigo, a união não se faz desse comportamento. A união se faz de ideias. De ideias. Quanto mais nos unimos de forma idealística, espiritual, mais temos conteúdos para discutirmos, refletirmos e nos aliarmos. Porque eu posso ter uma ideia controversa à sua, mas de acordo com o que lemos ao longo do tempo, a gente vai chegar a um denominador comum que vai fazer com que a gente se una. Vai fazer com que a gente se una. Então são as ideias. Muitas das vezes não sintonizamos com muitas pessoas. Não é só porque é antipatia do passado, não. É as ideias contravessoras dela para com aquilo que ela mesmo segue. Então ela se torna contravessora, porque ela não entende, ela não compreende, ela não reflete, ela não pondera. É como o Bernardo diz: se você não reflete aquilo que você ouve, aquilo que você lê, você não está aprendendo nada. Porque você tem que ter opinião própria. A opinião própria também faz parte da evolução do espírito. Você não pode ficar a mercê do que os outros só dizem. A gente ouve o que os outros dizem, claro que junto nós crescemos. Mas é necessário que você tenha opinião própria e dessa opinião você siga. E não está o tempo todo deixando que os outros interfira de forma prejudicial aquilo que você está vendo retorno. Aquilo que você está vendo retorno. É como Carlos Bernardo diz antigamente, até hoje, quando na nossa casa um era espírita e outro não, sofria-se horrores. Horrores. Os próprios familiares esculhambavam. Diziam que a criatura ia para o centro no anto de perdição, para as casas de candomblé, né?
fazer culto a espírito. Eram horrores que se sofriam essas criaturas. Hoje não está diferente não, agora só que hoje, graças a Deus, o homem tem buscado ser livre. Tem buscado ser livre. Porque antigamente, o móvel da mulher, muito mais da mulher, era casar, parir e ser dona de casa. E o homem era trabalhar, procriar e dar o que comer à família. Hoje não. Hoje, a própria lei universal vem trazendo um progresso. O espírito encarnado como mulher hoje não tem mais a preocupação de ser amparada pelo homem, mas ela tem a ser livre. Ah, mas mulher só é respeitada quando é casada. Quando nenhuma. Até porque casamento não dá respeito a ninguém. Quem dá respeito à mulher é ela, as suas posturas, as suas ideias. Isso sim, porque a mulher é igual ao homem, espírito. O homem tem a força física e a mulher, por sua sutilidade física, ela não é menos inteligente que o homem. O que ela precisa é estudar, ser dona das suas ideias, dos seus sentimentos. Olha aí. Então de lá para cá, olha a evolução que tivemos. Antigamente, a criatura que queria ser espírita, que adotava, que gostava do espiritismo, ela tinha que escolher entre o amparo dos pais e o amparo do marido ou o espiritismo. Hoje não. Ela se decide, porque a lei está estabelecendo isso, a liberdade de consciência do homem. Porque o homem não nasceu para ser escravo, independente de qualquer meio que ele viva. Nós somos livres. É por isso que quando uma criatura se alia a outro, eles têm que ter para e passo ideias semelhantes. Você já pensou? Um espírita com protestante, que miséria! Que miséria, pessoal! Como é que se educa uma criatura? Um com um conceito, o outro com outro conceito. Não pode, né? Ou sim ou não. Um diz que Deus é assim, o outro diz que Deus é assado. O outro diz que tem que seguir dessa forma, o outro diz que tem que... mas se gostou... Olha, meu amigo, até para gostar você tem que ter raciocínio, viu? Pelo menos ao longo dessa minha vida, que eu venho passando por muitas poucas e boas, eu venho aprendendo. Até para gostar, você tem que ter um pouco de raciocínio. Porque gostar para se prejudicar é melhor nem gostar. Porque somos solitários, primeiramente. Somos solitários. Ninguém vai desencarnar aqui agregado a outro, porque não somos alma gêmea. Viu? A alma gêmea não existe, não se engane. Não se engane. O que existe é a compatibilidade de sentimento, que os espíritos chamaram de simpatia. Isso sim. É isso que quando um espírito sai do corpo, se encontra com o outro. Ou se distancia. É a compatibilidade de sentimento e de pensamento. Né? E a gente fica aqui.